Nós paramos na apresentação do Djalma, né? É. Vou tomar uma aguinha. Só mandar ver. Começar? Vamos? Bem, então como é que eu estava dizendo, o Djalma Bandeira, eu fiz muitas apresentações de capoeira na época histórica, e ninguém ainda, a capoeira ainda era uma época que era quase que totalmente desconhecida dentro da atualidade da capoeira contemporânea de 1950 para cá, certo? Então, para ter uma ideia, naquela época, na época do Djalma, você só tinha 3 grupos de capoeira em todo o estado do Rio de Janeiro. Era Arthur Emílio em Bom Sucesso, em Higienópolis, né? Djalma Bandeira em APC de Olaria e a Academia Bonfim na Rua Comessor em Olaria. Só tinha esses 3. Então, eu tive a sorte de ser vizinho do Djalma, senão não teria conhecido a capoeira. Né? Então, vocês vão vendo que a proliferação e a divulgação, ela foi muito importante na década de 50 e 60, porque na década de 70 continuou sendo importante, mas quase tudo já estava consumado em relação à proliferação e divulgação. A proliferação continua, mas a divulgação foi o auge dela. A capoeira era tão desconhecida que quando nós íamos fazer a exibição, era preciso, antes da exibição, contar para o público, a plateia, o que era a capoeira, que ninguém sabia. Eu tinha que fazer uma história. Pô, ela surgiu assim, veio disso, fazer um histórico para só depois começar a apresentação. Aí nós entrávamos com o show e o pessoal ia ao delírio batendo palma. Ninguém sabia, a maior parte da sociedade, o que era capoeira. Então nós pegamos esse parte muito importante da história, eu junto com eles, fizemos essa caminhada de divulgação. Junto com Leopoldina, nós fizemos a inauguração, o lançamento da capoeira dentro de uma escola de samba que não existia, foi a Mangueira em 1961, certo? Fiz com Leopoldina o berimbau de prata, primeiro torneio berimbau de prata de capoeira em 1964, em Santa Teresa, no Largo dos Guimarães, certo? Fizemos berimbau de prata. Fizemos outras saídas em escola de samba. Em 66, nós fizemos o Império Serrano pela primeira vez, também como pioneiro. Então, com Leopoldina também fizemos inúmeros eventos da época histórica. Agora, eu também sempre fui ligado às academias de luta do meu bairro, que tinha mais 2, que era a Academia do Osmar Careca e do professor Vadinho. O Osmar Careca, todas as 2, eu sempre tive sorte, não pagava nenhuma delas. Do Osmar Careca, ele é um camarada, ele fez lutas no Japão e em outros lugares, mas ele era do teu tipo assim, forte, mas tu olhava para ele, eu tinha até medo. Ele tinha a cara mais invocada do que de um pitbull, mas era bom de coração. A orelha dele era toda amassada, derretida, de socos, de treinamento, de sofrimento, de lutas que ele fazia lá no Japão. Então, vai vendo quem era o cara. Né? E com ele também, eu tenho na minha biografia, né, que eu não pude lançar, por falta de um patrocínio. Então eu tenho com ele histórias vividas com ele na academia dele, com ele, de problemas que houve comigo na rua, que ele comprou meu barulho, com gangues de lutadores. Quando eu comecei a dar aula em 61, eu sofri represárias por parte de gangues de lutadores, muita história. E aqui não dá tempo para contar tanta história que há. Certo? Então o que acontece? Então eu fui pego covardemente por uma gangue de lutadores, sem que os lutadores soubessem que eu conhecia o Osmar. E que alguns deles eram da academia do Osmar. Tudo
massacrou eles dentro do rio, nocauteou eles dentro do rio. Então são muitas histórias. O Vadinho, o professor Vadinho, era muito meu amigo também. Não praticava nada, eu ia lá só conversar com ele, lá era mais musculação, eu não fazia. E ele era um policial civil, mais temido da época, era o terror dos traficantes, dos bandidos da época. Foi morto numa emboscada dentro do posto de gasolina. Eu andava de carro com ele, por sorte não estava nesse, não fui bola da vez. Né? Ele andava comigo no carro, mas com a pistola dele na cintura, e olhando para frente, para trás, os retrovisores, de preocupado, entendeu? Pelo que ele era, né? Era alto, forte, e também o cara metia medo. Tá? Era capoeirista? Ele não era capoeirista, mas ele fazia lutas também, e a praia dele era musculação, e ele tinha um métier dele. E no Cosma Careca, a Academia do Macareca, eu me juntava lá no carnaval, os membros lá, os halterofilistas, lutadores, eles tinham um bloco de carnaval que nós criamos lá, que eu apelidei na época de Malta da Onça, porque ele usava uma camiseta branca, apertada no corpo, para mostrar o volume do corpo, né? Já intencionalmente, que ela malhava o ano inteiro. Então, ele botava aquela camiseta apertada, uma enorme onça feroz rugindo. Entendeu? Aí eu apelidei de Bloco da Malta da Onça. E nós íamos para o centro da cidade no carnaval e chegava lá, eles já iam com o intuito de pouco brincar, mas brigar, porque sempre tinha rivais e acabavam se embolando na avenida. Nesse tempo, no centro da cidade, o senhor conseguiu ver a roda da Central? Nessa minha época não existia roda da... Eu nunca vi. Desculpe até falar que não existia, porque eu só gosto de falar pelo que eu vi. O que eu não vi, não posso falar. Mas foi uma época tão primitiva da capoeira carioca que eu não posso afirmar nem desafirmar. Entendeu? Então eu deixo isso para que também não exista polêmicas e divergências. Como você mesmo falou, aqui não é o nosso intuito. O nosso intuito é contar a história. Sim. Né? Então, é como essa história de Roda da Penha, de outras rodas, de Caxias e tudo mais, eu também sei um pouco da história. Mas ok. Então, o que acontece? Naquela época do carnaval, o meu legado no carnaval foi o maior legado da história. Eu participei de 10 agremiações carnavalescas entre blocos e escola de samba. Dentre eles, 3 fatores. Umas eu desfilei, outras eu fazia exibição de capoeira na quadra deles, e outras eu dei aula de capoeira na quadra deles de capoeira. Então, que ano, mestre? Desde 59. Desde 59 por toda a década de 60. Até quase 70. Tá? Agora em 2000, 2001, eu dei aula no bloco carnavalesco Arrastão de Cascadura, na escola de samba, Arrastão de Cascadura, e quem não saía de lá era o mestre Leopoldina. Tá? Eu estava sempre com ele lá. E lá eu dei aula para as netas dele, Lacraia e Chicória, apelidada pelo mestre Leopoldina, e que a pedido dele eu passei a ensinar elas também capoeira. Só que devido a elas não eram menor de idade naquela época, Leopoldina não podia vencer, e elas acabaram desistindo, tinham que vir de Rio da cidade de Deus para Cascadura. Entendeu? Mas eu cheguei a dar aula para as netas dele a pedido dele. Eu falei, não, quero você, porque está dentro da genética da minha linhagem. Então, são muitas passagens que eu tenho com eles, e com as academias de lutas, e com o mundo da luta daquela época. Entendeu? E assim nós caminhamos durante muito tempo, até que em 1961, eu chutei o pau da barraca, fiz a mesma coisa que o Leopoldina. Conforme foi a minha história com o Leopoldina, em 57 ele tomou o rumo dele, se desvinculou e
passou a ter uma vida como mestre, a pedido da minha insistência. A partir daquele momento que eu insisti que ele começou a me dar aula, ele passou a ser mestre e eu seu primeiro aluno. Em 61 eu fiz a mesma coisa. Ele seguiu dando aula na Academia Guanabara, na Rua Ramos, e eu segui meu caminho. Aí, no meu caminho dando aula, eu dei aula em 20 lugares distintos, de norte a sul do estado. Em tantos lugares que não posso imaginar. Entendeu? Então, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, no início da década de 60, eu fui um dos precursores da capoeira do bairro, que também não tinha, praticamente não tinha. Em qual local? Dentro do conjunto de EPI da Penha, o Clube Grande da Penha. Hoje é uma Vila Olímpica da Prefeitura. Entendi. Que ano? 61? Antes de 65 para cá. Então, 63, 4, por aí. E posteriormente, na Academia Leopoldinense. Então, eu tive uma implantação, uma proliferação da minha linhagem na Penha, que se resvalou, como você já sabe, até hoje, né? E que mais? Eu dei aula na época no Clube Paranhos, na Rua Paranhos, embaixo do novo complexo do Alemão, né? E de lá eu fui expulso por bandidos armados que não queriam poder ser lá. Né? Então eu fui expulso de lá, com arma na cara. E foi seguida a minha vida assim, em vários lugares que eu fui dar aula, eu tive confronto com gangues de lutadores, que era comum na época. Entendeu? Copacabana. Porque eles não aceitavam a capoeira? Não, naquela época. Porque o senhor não era da localidade deles. Naquela época, ainda existia aquela história de demarcação de território. Eu não podia invadir território de outras academias, como até de facções criminosas que é hoje. Como hoje é. É? E tinham. Isso é desde que o mundo é mundo, né? Você tem que pegar as maltas também, é a mesma coisa. Então, mas eu não liguei para isso. Eu passei um pouco de amassou. Eu fui dar aula no clube Copacabana, no final da década de 60, fui dar aula no clube Copacabana, e o que acontece? Chegando lá, esporte clube, era um clube de futebol de praia, Radar. Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, lá em cima, perto do morro. Um belo dia chegou lá. Existe uma academia lá chamada Academia Radar. Atualmente, na minha época, não existia. Então, o que acontece? Mas existia um clube lá dentro, e que ela tinha outro andar. O andar que eu fazia na minha época, eu não tinha acesso assim, mas pode ser que lá em cima já tivesse essa academia. Eu tenho inclusive fotos lá que eu acho que tinha assim. Só que um belo dia, chegou lá um ou dois camaradas, não me lembro, eu não quero falar o nome da academia, mas eles falaram, olha, nós viemos aqui representando a academia tal, uma academia famosa de jiu-jitsu da Zona Sul. E nós não queremos mais você aqui. Não queremos mais você aqui. Se você insistir, nós vamos ser obrigados a exercer a força para tirar você daqui. Eu até não acreditei, porque essa academia é tão conceituada, nem eles, a direção deve saber desses pilantras. Coisa de safado, pilantra. Uma academia séria que nem aquela, eu duvido que seria capaz de fazer isso. Mas eles falaram uma atitude tão grande. Sim. Que eu me precavi. Como eu tinha um conchavo muito grande, com morro, com favela, com tudo, eu falei assim, a gangue deles é grande da Zona Sul. Então eu busquei reforço, tá? Com os amigos. E fomos para lá no tal dia que eles falaram que iam para lá.
forte, gente com soco inglês, aquelas modas de antigamente, né? Tinha gente com canivete, com tudo, lotando um ônibus, aí passou no assunto. O pessoal dentro do ônibus ficou tudo apavorado com a pinta dos caras, né? Mas não eram bandidos. Né? Então chegou lá, no dia do treino, hora, nós se espalhamos, para que eles não vissem, entendeu? E ficamos aguardando lá, dei aula, ficamos lá um tempão, não apareceu ninguém. Na outra aula novamente, foram assim umas 3 aulas. Provavelmente, ou era papo furado, ou eles chegaram a ver o comboio e falaram, esse daqui negócio vai ficar ruim pra gente. E tiraram o time de campo. Então, para você ver o que eu passei, como é que era a gente invadir um território. Dali passei da aula em vários outros, como em Caxias. Fui um dos primeiros mestres da aula também de Caxias. Na Academia Líder, na Praça do Classificador, e numa filial do outro lado da linha do trem, perto da prefeitura, né? O professor Antônio, né? Alugou lá um galpão grande lá, caminho ali de uma rua, não me lembro o nome, direção a São João, e ali tinha uma filial também de aula lá. Mas em muitos lugares que eu dei aula, eu não fiquei muito tempo, porque era assim, eu disse que não estava dando muitos alunos, não estava compensando meus gastos e tudo mais, eu acabava indo para outro lugar. E eu tinha dentro de mim o seguinte, eu nunca quis ficar trancado em um único só espaço cultural, como ficou vários mestres. Era ali até morrer, e como não existia capoeira, como eu falei, a minha intenção era proliferar. Eu queria proliferar, porque a minha virtude era gostar de ensinar. Eu gostava mais de ensinar do que até jogar. Eu tinha esse fator dentro de mim. Eu passava de ônibus pela rua, certo? Qualquer bairro, qualquer lugar. Se eu visse um local que me chamasse a atenção, um clube, uma academia, alguma coisa que me despertasse a atenção, com certeza lá não tinha capoeira. Naquela época primitiva. Eu soltava do ônibus e ia lá. Qual é o dia que o presidente está aí? A hora. E implantava a capoeira no local. Eu fiz isso em 20 lugares. Certo? Então, ver que a trajetória é muito grande, não dá nem para conversar aqui, senão eu vou ficar semanas conversando contigo sobre isso. Então, eu passei através dos meus discípulos, eu passei a adquirir uma linhagem muito grande, porque eu tive muitos mestres que foram descendentes meus, né, discípulos, e deles saíram outros que foram saindo dos mesmos, ou seja, em várias gerações de hereditários, um saindo do outro. É uma linhagem genética original que hoje representa dezenas de mestres, milhares de alunos saindo um dos outros, que é a maior linhagem genética da capoeira, certo? Sendo que você é um dos membros da minha linhagem, né? Então é isso, a história é muito grande e é assim. Pessoal, como o próprio mestre disse, a história ela é bem comprida. A gente deixou um pouquinho aqui do legado do mestre. Queria agradecer o mestre, né? Esses vídeos aí vão estar nas mídias sociais. Espero que vocês gostem. Lembrando que a intenção aqui não é trazer polêmica, não é arrumar confusão, não é nada. Sim, contribuir um pouquinho para a capoeira, com essa grande figura ilustre da capoeira mundial, que é o mestre Celso Pepe. Tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Acompanhe o mestre Celso Pepe nas redes sociais, tá? E eu vou deixar as considerações finais aí para o mestre Celso Pepe, para a gente estar encerrando aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu gostaria só de acrescentar a vocês que
que a capoeira precisa mudar a concepção, o modo de pensar dos mestres. Que no meu tempo não existia isso que está acontecendo hoje. Tem mais reis na capoeira do que aluno. Todo mundo quer ser rei, quer ser estrela, quer ser tudo. Então, eu venho num tempo que todos se abraçavam, ninguém queria ser mestre, queriam apenas brincar, se divertir, muita humildade, muita simplicidade. Eu abraço as criancinhas que estão começando hoje. O que eu mais faço na minha vida é elogiar os mestres. Todo lugar que eu vou, eu boto palma para os mestres, elogio eles. Né? Então vamos fazer um trabalho de proliferação consciente, porque as crianças que estão começando hoje, na capoeira, são milhares, milhões delas por aí, nós temos que dar esse exemplo, né? De humildade e simplicidade. É isso aí, obrigado pela atenção. Pessoal, muito obrigado aí. Seguimos aí na permissão do Altíssimo. Acompanhe o Mestre Celso Pepe aí nas redes sociais. Espero que todos vocês gostem aí do conteúdo, tá bom? Forte abraço. Os